Paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês do livro de Jó, que é no capítulo 4, versículo 3 ao 5. Eis que ensinaste a muitos e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te enfadas e tocando-te a ti te perturbas. Quando Jó estava passando uma das maiores tribulações da sua vida, ele ouviu essas palavras do amigo Elifaz. Jó, para quem ainda não conhece a história, eu indico que vocês leiam a história de Jó. Ele era um homem justo, um homem de fé. Só que em determinado momento, tudo isso acabou. Foi por água abaixo, como dizem por aí. Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu sua saúde. E Deus permitiu que o diabo tentasse. E o diabo, nesse tempo, ele tentava tirar de Jó a sua fé, que é o que Jó mais tinha de bonito, era a fé. E era o que o diabo queria tirar dele. E mesmo que Jó tenha feito uma das declarações mais lindas da Bíblia, que é Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó já não conseguia mais se manter em fé, por conta das tribulações que ele estava passando. E talvez você esteja passando pelas mesmas coisas. A tribulação, às vezes, a angústia, uma dificuldade no casamento. Por muito tempo, às vezes você se manteve na fé, você se manteve orando, buscando, permaneceu indo na igreja. Por conta das dificuldades, você já não consegue mais orar, mais aconselhar alguém, evangelizar alguém, porque aí você pensa, né? Quem sou eu para aconselhar alguém, para evangelizar alguém? Eu que estou precisando de ajuda. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você tem o Espírito Santo de Deus. E por mais que você esteja se sentindo fraco, incapacitado, a sua força vem de Deus e não dos seus sentimentos. Os seus sentimentos podem te enganar. E a palavra de Deus vos fala que o justo viverá pela fé. Quando você está mais fraco, é nesse momento que Deus aperfeiçoou mais em você a sua fé. Sabe quando você não consegue levantar da cama, você já não quer orar, já não quer ler a Bíblia, já está no fundo do poço? É a hora que Deus está mais pertinho de você. E às vezes é o momento que você acha que Ele está mais longe. Sabe, às vezes eu paro para pensar algumas provações antes que eu já tive e, sabe, eu senti uma angústia e parece que nada, faltava alguma coisa, ia chegando a noite, aí a aflição me tomava e eu cheguei a achar até que eu estava entrando em depressão e na verdade não era. Na verdade era o deserto do Senhor na minha vida. Gente, bota na cabeça de vocês, Deus, ele não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Se ele te deu o que você está passando, o que você está enfrentando, é porque você pode carregar. Deus está testando a sua fé e ele quer que você saia provado disso. E às vezes pode aparentar que eu não tenha passado muita coisa, talvez eu não tenha experiência, mas eu já passei muito deserto, gente. Eu tenho pouca idade, mas eu já passei muita coisa, muita humilhação. Já fui fazer o bem e no final das contas só levei na cabeça. A vida do justo é isso. Você tem que ir aprendendo. Para que vem essas tribulações, essas provações? Que a gente vai se fortalecendo, vai aprendendo. Geralmente a gente tem que aprender alguma coisa com isso. E é muito natural a gente questionar a Deus quando a gente está passando. Aí a gente fala, ai, por que eu? Porque a vida do outro é diferente da minha. Ai, eu sou tão nova e já tô passando por isso. E tem outras pessoas que têm a mesma idade e não tá passando pela mesma coisa que eu. Aí geralmente a gente questiona o amor de Deus. A gente acha que Deus já não ama a gente, acha que ama menos. E geralmente por que a gente questiona? Geralmente é uma somatória de coisas que acontecem.
Aí é assim, você tá numa prova, aí você passa outra em cima da outra, em cima da outra, aí vai te sufocando. Aí você fala assim, meu Deus, parece que eu tô servindo a Deus, eu tô buscando, eu tô orando. E em vez de melhorar, tudo tá piorando. Mas na verdade não é que tudo tá piorando, é que você se esqueceu que você tem a graça. E a graça tem um preço. Quando Jesus disse na passagem que quando passares pelo fogo, ele não te queimará, ele não está falando se você passar, ele está falando quando passar. Em momento algum ele falou que você ia ter uma vida de felicidade aqui na Terra. Pelo contrário. É que a gente, o que que acontece? A gente está orando, a gente está buscando, aí a gente está indo na igreja, está andando tudo certinho. Aí sabe o que acontece? Tudo dá errado. Aí o que que a gente pensa? Deus não me ama, eu tô buscando, eu tô orando, eu tô consagrando, eu tô louvando e parece que Deus não tá vendo. Parece que Deus esqueceu, Deus tá olhando para outras pessoas, só não tá olhando para mim. Aí por que que Deus permitiu? Por que que Deus fez? Por que que Deus tá me fazendo passar por esse sofrimento? Tá pensando que para mim foi fácil? Gente, não foi. Por quê? Gente, quantas vezes eu ia na igreja e eu tava lá com a boca no chão e Deus mandava uma palavra, eu pegava e abraçava aquilo pra mim, eu falava, vai cumprir. E muitas vezes, sabe o que que o meu coração falava? Que não ia. Ah, eu já tô passando tanta coisa que se não der certo, eu já não. Já é, como se diz, é lucro, porque tudo tá dando errado. Aí você abraça a promessa, fala, vai cumprir na minha vida. Ao mesmo tempo vem a dúvida, por conta das provações que vai acontecendo. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes? Não foi uma nem duas, foi várias vezes. E a prova, ela cansa, ela vai indo, e você acha que ela não tem fim. E eu fui questionada muito por essas provas. Eu era uma pessoa muito difícil, eu era uma pessoa sem paciência, uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar. E essas provas, querendo ou não, algumas que eu já passei, eu sei. Algumas provas que eu passei foi para me ensinar a ter paciência, a saber esperar, a ter compaixão pelo outro. É isso que a prova vem nos ensinar. Sabe por quê, gente? A gente tem a mania de depositar nossa confiança em outras coisas. A gente deposita confiança no marido, no dinheiro, em bens material, em amigos, em família. E não é, gente. A gente deposita confiança nos pastores, cooperadores da igreja. E a sua confiança tem que depositar em Deus. Porque pensa comigo, se algum dia as igrejas não existirem mais, você não puder sair de casa, não puder adorar a Deus, o que vai te manter? Você vai ter como ir atrás do cooperador, do seu pastor? Não vai. Você tem que fortalecer o seu coração para quando chegar, se chegar, você tá preparado. O dia que você não puder ir, você tá cheio. É isso que Deus quer. Ele quer fazer dele a sua força. E se você não buscar, se você não orar, se você não consagrar, como que ele vai ter abertura para fazer? É questionando a sua prova que você acha que vai resolver? Que é fácil questionar, não é? Falar Deus não me ama, Deus não faz nada por mim. Tem uma coisa, gente, que eu demorei a entender. Mas quando eu entendi, ela passou a ter sentido na minha vida. Deus, ele não é moeda de troca. Você não tem que servir a Deus, orar, buscar, louvar a Ele pelo que Ele faz na sua vida. Entenda isso. Você não tem que agradar a Deus pelo que Ele faz. Você tem que agradar a Deus porque Ele é, porque Ele foi, porque Ele será. Ele merece essa honra e essa glória. A graça que Ele te deu de um dia ver a face dele, de alcançar a vida eterna, é mais que suficiente. Você quer trocar? Quer pegar a vida de uma pessoa que não tem a graça, que é feliz,
mas que não vai ter a vida eterna, e trocar com ela por a felicidade daqui? Você vai ter felicidade da vida eterna, onde não tem fim. É isso que você tem que entender. Você não tem que louvar a Deus por moeda de troca. Eu tô louvando, eu tô buscando, eu tô adorando, eu tô orando. Então Deus tem que fazer. E ele não tem, se ele não quiser. Ele não tem. Você tem que amar ele. A palavra de Deus fala que Jó era um homem reto, temente a Deus. Um homem que se desviava do mal. Você se considera nessas qualidades de Jó? Porque se Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, que era justo, reto, temente a Deus, por que que ele não vai permitir na sua vida? Você se acha tão importante assim? De achar que tudo na sua vida tem que ser perfeito? Que tudo tem que ser do seu jeito? As coisas não tem que ser do seu jeito. Deus, ele faz o melhor. Se ele tá te provando, você tem que dar glória a Deus. Falar, louvado seja Deus por eu estar passando por isso aqui. Porque se eu tô passando é porque eu preciso passar. É porque eu preciso aprender. É porque eu preciso passar de uma fase para outra. Porque que é as provas? Você passa por uma prova para você fortalecer, para quando vir outra você conseguir passar. Para isso é as provações. E nesse caminho você aprende. Muita coisa a gente aprende. A gente não vem pronto. A gente recebe a graça da parte de Deus, mas não vem pronta. Você não está pronto. Você tem que sofrer a mudança, a consagração, a santidade e através das provas. E eu não estou falando que a prova é fácil. É fácil passar, você passa rindo. Lógico que não. Você vai passar chorando, capengando, mancando. Mas vai passar. Coloca na sua cabeça. Ai, porque eu tô passando a prova de Jó. Não tá. A prova de Jó foi a prova de Jó. A sua prova é a sua prova. Sabe por quê? Porque talvez se você estivesse passando a prova de Jó, você teria um sentimento. E Jó teve outro. Só sente na pele aquilo que cada um tem que passar. Às vezes o que você tá passando não doeria tanto em outra pessoa, mas em você dói. Às vezes o que eu passei doeu muito em mim, o que eu passei. Mas talvez em outra pessoa não doeria tanto. Então, as coisas é individual. Cada um tem que passar o que tem que passar. Lembra que Deus, ele não dá um fardo maior do que você consegue carregar? Se ele te deu é porque ele sabe que você vai passar. Para quando você passar, você olhar para trás e falar assim: nossa, eu sofri, eu chorei, mas eu passei. E eu passei servindo a Deus, eu não abandonei. É para isso, para fortalecer a sua fé. Não é para Deus que essa prova serve, é para você. Para você saber que mesmo com as provações, você tá firme, consegue se manter de pé. E é assim o resto da vida. Então, louve a Deus nas suas provações, na hora do seu deserto, da sua angústia. A graça de Deus, só ela te basta. Foi o que Deus disse para o apóstolo Paulo. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus quer te mostrar, que mesmo com a sua fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa em você. Isso não tá falando em momento nenhum que você não vai passar. Tá falando que você vai passar, que você vai ser fraco, que você vai se prostrar. Mas no momento que você estiver mais prostrado, é onde a força dele te toma. Deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de consagrar, não vai adiantar. Só vai piorar. Você vai perder a graça? Não. Mas você não vai ter força. Você vai ficar numa cama, você vai paralisar. E não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para orar, para evangelizar, para pregar. É para isso que ele te chamou. Deus, ele quer ser o centro da sua vida. Ele quer estar interligado com você. Ele não quer ser uma parte isolada da sua vida, ele quer ser o centro dela. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Não é isso que ele fala?
Busque primeiro as coisas de Deus. Através dos vales que você está passando, Deus está tirando do seu coração o que não vem dele. A confiança em outros deuses, a confiança no homem, no dinheiro, na família, a confiança em tudo que não é dele, em alguém que não vai poder responder suas orações, que não vai poder te dar nada. Em Isaías capítulo 50, versículo 10 fala: Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Não é em outras coisas que você tem que se firmar, que você tem que confiar. É em Deus. Então confie em Deus e Ele vai te honrar. Por mais que essa tribulação que você está passando pode não acabar hoje, pode não acabar amanhã, mas ela vai passar. Confia que Deus vai fazer passar. A palavra de Deus nos fala que quem se humilha será exaltado. Então, quanto mais você se humilha, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você entrega a sua vida a Deus, você reconhece que sem Deus você não é nada, que você é fraco, que você é errante, mas que sem Deus você não é nada. Mais Deus se aperfeiçoa em você. Na palavra de Deus nos fala que o céu é para os pequeninos, o reino dos céus é dos pequeninos. E é para os pequeninos que o Senhor mostra a sua intimidade. É somente para aqueles que reconhecem que sem Deus ele não é nada. Deus ainda vai fazer uma obra muito linda na sua vida, assim como ele fez na vida de Jó. Você pode estar passando pelo pior vale da sua vida, mas você tem que ter certeza que Deus vai te levantar desse vale. A prova não é para te matar, é um processo. O que é o processo? É algo que você tem que passar. Escutou a última palavra? Passar. Não vai permanecer, vai passar. Mas não dê um passo sem a direção de Deus, que o Espírito Santo vai te guiar. Aí você pode estar pensando assim, ai, dá vontade de voltar para trás, de lá pro mundo onde que eu tava. É? Ai, porque é mais fácil. Parece que eu tinha mais dinheiro, parece que a minha vida dava mais certo. É mesmo? Mas a que preço? Eu já te ofereci a troca lá atrás. Você quer a troca? É só trocar. Mas a que preço você vai fazer isso? Vale a pena? Aqui pode valer a pena. Mas e depois? É natural o desespero. Você querer morrer, você querer se matar. Na verdade, você não quer morrer, você quer livrar do sofrimento. Eu falo isso rindo, mas teve um determinado momento que eu falei para Deus: Ô Senhor, o Senhor podia voltar logo e acabar logo com essa minha aflição, que eu já não aguento mais. Mas não está na hora. Deus, ele tem um plano muito lindo na sua vida. E através do testemunho da sua vida, muitas outras pessoas vão crer nesse Deus que fez uma obra na sua vida. Então não desiste, ora, busca, mesmo que tá difícil, ora, busca, coloca sua boca lá no pó, que é onde deve ser. E o Senhor vai te exaltar. E não faça isso porque Ele vai te exaltar, faça porque Ele merece, porque Ele já te deu a graça. O galardão nos espera, o céu. Não tem maior recompensa que essa, não existe. Esse mundo é passageiro. E depois, a vida eterna. E é algo maravilhoso. Então não desista, continue lutando, caminhando, mesmo que pareça tudo tá acabando. Dê glória a Deus e continue. Deus ainda vai fazer uma obra muito linda na sua vida. A paz de Deus, Deus abençoe a todos.